Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Deus quis que a terra fosse toda uma, que o mar unisse, já não separasse. Sagrou-te e foste desvendando a espuma, e a orla branca foi de ilha em continente, clareou, correndo até o fim do mundo, e viu-se a terra inteira, de repente, surgir redonda do azul profundo. Quem te sagrou, criou-te português. Do mar e de nós em ti nos deu sinal. Cumpriu-se o mar e o império se desfez. Senhor, falta cumprir-se Portugal. A religião é o fator agregador desta comunidade e um componente fundamental da tradição cultural. O fim da época das chuvas é comemorado com a Festa da Lua, que se celebra em todo o país. Oferendas a Buda, procissões, cerimónias nos templos e danças nas ruas animam quer a capital, quer a mais pequena das aldeias. O que nós pretendemos com estas viagens é, de algum modo, trazer o nosso passado para dentro do nosso presente. E isso traz-nos, por vezes, curiosíssimas surpresas. Quem é que nos diria, por exemplo, que na remota Birmânia as crianças de escola sorriem quando nós dizemos que são portugueses porque sabem quem é o Sr. Brito, que foi rei deles durante 13 anos. O que hoje se sabe de Filipe de Brito é em parte lenda e em parte verídico. No século XVII, após numerosas façanhas, Filipe de Brito Nicote foi aclamado rei do Pegu. O seu curto reinado durou até 1613, quando os exércitos d'Ava destruíram a cidade e a feitoria portuguesa do Sirião, da qual restam somente as ruínas da igreja. Ainda hoje, na Birmânia setentrional, se encontram alguns descendentes desses primeiros portugueses. O que mais impressionou os ocidentais desde sempre foi a riqueza das decorações dos templos birmaneses. O centro religioso da capital, Rangoon, é o pagote Shwedagon, um vasto complexo arquitetónico composto de templos e pequenas capelas. Neste santuário, o budismo marca até os mais pequenos gestos, o que se traduz também por um grande respeito pelos animais. Historicamente, para perceber a relação de Portugal com a cultura dos atuais países como a Birmânia e a Tailândia, é necessário ter em conta uma geografia política diferente que era a da organização dessas regiões durante o século XVI. Quer a atual Birmânia, quer a Tailândia eram constituídas por uma série de reinos locais, como o reino do Pegu, o reino de Ava, Ração, e vários outros pequenos potentados com os quais os portugueses se vão relacionar, quer do ponto de vista comercial, quer do ponto de vista militar. De qualquer modo, o ponto de partida para estas regiões será sempre Malaca ou a costa indiana. Dagun, hoje Rangoon, é uma cidade relativamente recente, desenvolvida sobretudo durante o período colonial inglês. O centro apresenta um característico cenário urbano, onde a dinâmica da industrialização ainda não deixou as suas marcas profundas. O arroz, a teca, o ébano, as pedras preciosas e os minerais são as principais produções deste país de 40 milhões de habitantes.
A rua é um espaço de convívio e de trocas. Os mercados são coloridos, exóticos e sempre movimentados. Os odores das especiarias misturando-se criam uma atmosfera embriagadora. Nesta sociedade pouco industrializada, recupera-se todo o tipo de produtos, em grande parte importados. Num cenário que parece inalterado, passado e presente confundem-se. O modo de vida atual é muito semelhante àquele que os portugueses descreveram no século XVI. Numa aldeia próxima de Mandalay, a atividade económica principal consiste no trabalho artístico do bambu. Os métodos de irrigação mantêm-se imutáveis há séculos. A água recolhida do rio é levada para os campos, que muitas vezes estão situados a várias horas de caminho da povoação. Đi theo Ồ mà đi dân dân tí trời là bụng quay về đi lại quay lấy về Nestas terras atravessadas por inúmeros rios, a pesca constitui uma das bases mais importantes da alimentação local. A opulência dos templos é bem visível no Kutod ao Pagode, ao norte de Rangoon, onde se encontram os maiores livros sagrados do mundo, esculpidos em pedra. Trata-se do Tipitakat, ou seja, de 729 textos do ensinamento de Buda, inseridos em pequenas capelas. Da antiga capital, Ava, cidade muito rica descrita por viajantes portugueses do século XVI, hoje reconhece-se apenas o local, restando somente alguns vestígios arqueológicos. Na zona de Saigon, dominando a floresta tropical, erguem-se 500 templos. 300 deles estão destinados aos monges e 200 às freiras. Nas zonas mais úmidas, onde a água é um elemento omnipresente, a vida é organizada de modo a tirar o maior proveito destas circunstâncias. Habitações lacustres feitas de bambu, jardins e hortas flutuantes e transportes efetuados com barcas planas.
Os rios trazem também outra riqueza, o ouro. Na antiguidade, a existência de metais preciosos na Birmânia tinha sido já assinalada pelo cronista João de Barros. Desde sempre meios insubstituíveis de comunicação, os transportes fluviais hoje servem também aos visitantes, como o grupo do Centro Nacional de Cultura. Os contactos dos portugueses com o antigo reino do Sião, hoje Tailândia ou Terra dos Homens Livres, fizeram-se oficialmente a partir da conquista de Malaca em 1511. Subindo e descendo o rio, os portugueses negociavam. Alguns chegaram mesmo a ficar, como missionários ou soldados. No século XVI, o cronista João de Barros refere-se também ao povo de Sião, nomeadamente à sua religião, aos grandes templos e ao grande número de sacerdotes, muito respeitados, vestidos de túnicas amarelas, cabeças rapadas e descalços. Cada rei, quando ascendia ao trono, começava a construir um templo novo e dotava-o de propriedades e rendimento. Os templos tinham torres altas e a parte superior dourada com folha de ouro. Tanto na Birmânia como na Tailândia, os rios facilitaram os contactos entre as diferentes localidades destas regiões. A cartografia da Tailândia e da Península começou com os portugueses. A Península Indochinesa, com os seus grandes rios e cadeias de montanhas, tem sido durante séculos uma barreira eficaz entre as duas grandes nações da antiguidade, Índia e China. Esta península, designada por Índia além Ganges, incluía Birmânia, Malásia, Tailândia e Indochina. Quando a antiga capital, Ayutthaya, foi destruída pela guerra no século XVIII, fundou-se uma nova capital, mais próxima do mar, a atual Bangkok, nas margens do rio Chão Pia, o Rio dos Reis. O novo Palácio Imperial, com os seus numerosos aposentos, templos e o famoso Buda de Esmeralda, foi construído a partir do final do século XVIII por arquitetos orientais e europeus. Os pratos típicos tailandeses são muito variados, mas ainda se preservam os hábitos alimentares trazidos pelos portugueses, tais como os fios de ovos e os queques. Na margem ocidental do rio Chão Pia, o rei cedeu aos portugueses terras para a construção de uma pequena aldeia ou paróquia, hoje conhecida por bairro de Santa Cruz. Embora a igreja atual seja uma reconstrução dos finais do século XIX e princípios do século XX, mantém-se no bairro a organização espacial dos aglomerados portugueses. Nem com arquitetos, nem com
encomenda da comunidade portuguesa, mas ainda a Igreja Católica deste bairro, que é sobretudo habitado por tailandeses, mas sobretudo por chineses. Portanto, uma comunidade chinesa de mercadores que eu penso... A importância portuguesa manifesta-se, por exemplo, na localização privilegiada da nossa embaixada nas margens do rio Piá, hoje entalada entre o célebre histórico Hotel Oriental e os hotéis de super luxo, porque ela foi, na altura, um presente do rei do Sião à coroa portuguesa. A Embaixada de Portugal foi construída a partir de 1820, foi a altura em que o terreno foi concedido pelo rei do Sião, o rei de Portugal, construída para estabelecer a primeira representação diplomática e para estabelecer relações comerciais. É a única embaixada que Portugal tem no mundo que foi sempre, desde o início, construída para a representação diplomática. E é a mais antiga embaixada que existe em Bangkok, é monumento histórico tailandês, portanto esta coincide praticamente com o nascer da cidade de Bangkok. Mesmo à noite, as ruas de Bangkok mantêm-se muito animadas e os comércios invadem os passeios. A Tailândia, país com 50 milhões de habitantes, 85% dos quais são de origem thai, integra com a maior naturalidade as culturas orientais e ocidentais. Esta confraternização manifesta-se também na Embaixada Portuguesa, onde o professor Vikram Maulonand, da Universidade de Bangkok, e o embaixador de Portugal, Dr. José de Melo Gouveia, provam os fios de ovos. Sobremesa portuguesa. You eat this like that. Like this. Like this, separate. And not- two forks. One fork. One fork. Oh yeah. This. It's not fattening. You can eat as many as you want. Delicious also. A natureza nesta região oferece muitos outros recursos alimentares. Os tailandeses consomem uma grande variedade de frutas que crescem em abundância graças à fertilidade da terra e ao clima tropical. A ideia desta exposição nasceu para mostrar no estrangeiro a presença de Portugal no mundo ao longo dos 400 últimos anos. Marcando o seu interesse pelos descobrimentos portugueses, muitos especialistas, professores universitários e arquitetos tailandeses estiveram presentes na inauguração desta exposição. Uma vista francesa de Goa, francesa e holandesa. Depois de Goa, Goa associa essa palavra com Afonso Albuquerque, um grande gênio. 1510 ocupou Goa. Em 1511 estava no Siam, em Malaca, e no mesmo ano estava aqui. The Portuguese first came to this country in 1511. After having captured Malacca in that year, they then realized that Malacca was officially a vassal state. Depois de terem ocupado Malaca, os portugueses chegaram à Tailândia em 1511, trazendo presentes ao rei do Sião da parte do rei de Portugal, com o fim de sondar as suas reações. A reabilitação das ruínas arqueológicas do antigo campo português da Ayutthaya é considerado um fator cultural e histórico fundamental por uma equipa de filmagens nipónica. Boa tarde.
当時ポルトガルとタイはどういう貿易をしてたかこれからお見せしましょう。UTI used to have a lot of foreign settlements. De todos os povoados construídos à volta da Ayutthaya pelos estrangeiros, japoneses, holandeses e portugueses, a concentração lusitana foi a mais importante. Os espólios portugueses da Ayutthaya foram postos a descoberto em 1984 pelo Departamento de Belas Artes do Governo da Tailândia, com o apoio da Fundação Gulbenkian. No antigo Reino do Sião, as tradições são constantemente evocadas e renovadas. A grande proposição das barcas reais assinala o fim do período das chuvas e da meditação. Saindo do Palácio Imperial, o rei Aduliad Blumenbol, a sua mulher Sirikit e os seus familiares, acompanhados pelas barcas ricamente decoradas que representam os diversos povos da nação, deslocam-se até a um mosteiro budista, onde simbolicamente oferecem aos monges roupas e alimentos antes de retornar com o mesmo cerimonial ao Palácio Real. O rio Chão Piá continua a ser o grande eixo de comunicação e de ligação entre os homens e o seu passado.